Eu sou o Pedro Mendonça e estou aqui com Camilo Esperança. Bem-vindos a mais um Vantagem Posicional. O nosso convidado de hoje é um amigo de longa data e um grande treinador. Hoje ele está no Sub-13 do Atlético Paranaense e é isso. Bem-vindo, PH. Boa noite aí a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite de participar dessa troca de ideias aí com vocês dois, né? Então, como você bem disse, dois amigos de longa data aí, onde a gente não teve um contato profissional tão próximo, mas de ideias ali o tempo inteiro trocando, né? O Pedro no Rio de Janeiro, o Camilo quando esteve em São Paulo ali, foi mais uma das pessoas que eu conheci nessa minha jornada como pessoa aí, que me acrescentou muito na minha formação pessoal. E sempre bom poder conversar com vocês aí e vamos em frente. Então, para começar, eu vou fazer a pergunta que tem se tornado uma pergunta de praxe, né? Você lembra qual foi o teu primeiro contato com o futebol, com o jogo? E se você tem uma referência, alguém que, não sei, algum familiar ou algum amigo que te levou para esse caminho aí de ser um apaixonado pelo futebol? Bacana, Pedro. Cara, eu morei durante 19 anos, cara, em frente de uma escola, né? Mas em frente. Então, era numa vila, num bairro, né? E eu vivia ou na rua ou na quadra da escola. Então, na época, quem fazia educação física à noite, eles tinham que vir de manhã fazer aula na escola, né? E eu estudava à tarde. Então, na parte da manhã, eu ficava na escola jogando com os meninos mais velhos na educação física deles a manhã inteira, ia para casa, tomava banho e voltava para a escola para estudar. Então, foi muito naquele meu ciclo ali, esse início, sabe, dos primeiros contatos. E eu sempre joguei com meninos mais velhos, né? Pela rua e pela essa relação escolar. E em relação à paixão pelo esporte, eu sempre morei eu e minha mãe, né? Então, a minha mãe gostou muito de futebol, ela era torcedora fanática do Cruzeiro, né? E ela tinha um gosto, mas não era uma aficionada. Só que eu tinha uma família de consideração ali que virou de sangue, né? Onde eu tive relações de avós, de avós, de tio, tia, primos. E essa família, cara, ela era apaixonada, a grande maioria corintiana roxa. E eu vivi dentro dessa casa durante a minha infância inteira e pré-adolescência ali. E ali foi de fato onde eu peguei o gosto pelo futebol em si, assim, por esse todo. PH, legal, cara. Legal, muito legal. Cara, você jogou futebol competitivo sendo criança? E até que idade você jogou? E como foi esse processo de passar do jogo mais livre, né? Isso que você estava falando, jogar praticamente na rua, né? Uhum. Com os amigos, e passar para um futebol mais, chamemos de organizado. Então, Camilo e Pedro, cara, eu sempre joguei todo tipo de futebol, né? Então eu joguei futsal, futebol de areia, futebol society, que na época não tinha muito society, né? Na época era muito mais campo de areia, que a gente chamava de areião, né? E o que eu menos joguei foi futebol de campo, né? O porquê? Porque eu era goleiro, né? E eu odiava jogar futebol de campo, porque a bola chegava pouco e muitas vezes ela chegava e ia na gaveta, eu tinha 1,55 m, não conseguia pegar a bola. E isso me fez odiar jogar futebol de campo. E amar jogar futsal, porque a bola o tempo inteiro ela estava no gol, eu gostava de tomar bolada, né? E aí essa minha relação com um jogo não formal, ela veio disso, sabe? Ela veio muito disso. Então na rua, eu também ia no gol, e porque eu jogava, né? Eu jogava. E o campo, cara, eu nunca gostei de jogar, né?
E com o passar dos anos, eu fui um bom goleiro de futsal. Fui um bom goleiro de futsal ali, dos 13 aos 17 anos, né, antes de entrar na universidade. E eu tinha muita proposta para jogar futsal, para fazer teste em campo. E eu nunca fiz um teste na minha vida. Eu tive chance, mas eu não queria, não era uma coisa que eu gostava. E o meu primeiro ambiente organizado, ele foi num clube social em Suzano, né, na Zona Leste de São Paulo. E foi uma experiência sensacional para mim, porque eu tive um professor que foi um pai para mim, e foi a primeira vez que eu comecei a entender a pedagogia ali como uma situação de relação do que de fato passar conhecimento e não absorver, sabe? Então, eu criei uma relação muito forte com esse professor e aprendi muito com ele. Então, esse ambiente organizado, ele fez com que eu despertasse o interesse no ensinar também, né? Tanto que com 15 anos, eu dava treino de goleiros para os goleiros das categorias menores. Então, minha primeira experiência ali como treinador, entre aspas, foi com 15 anos e, cara, foi um momento da minha vida, assim, que eu vou levar para sempre. O nome dele é João Carlos. Hoje ele trabalha em Arujá, São Paulo, num clube Nippon, né? No Nippon Clube de lá, um clube de cultura japonesa. Então, foi isso. Eu acho que o principal momento do organizado foi esse. E o que eu mais me lembro, assim, é de não gostar de futebol de campo. E quando eu chego na universidade, é a mesma coisa. Eu jogo futsal até eu conseguir treinar, né? Então, a partir do momento que eu não consigo mais treinar, eu era muito perfeccionista, cara, para jogar. Assim, eu era detalhista em relação ao meu jogo, assim. Sempre tive uma liderança perante o grupo, assim. E a partir do momento que eu não conseguia treinar, porque eu comecei a trabalhar, eu fui parando de jogar, né? Então, e sempre foi futsal, só que o campo me chamava para jogar. E 2 anos eu ainda joguei campo ainda. Consegui enganar um pouquinho. Enganar os outros, né? A minha eu não enganava, não. Mas foi isso, cara. Acho que a minha relação maior, assim, como jogador, entre aspas, ela se deu desse jeito, assim, vivendo todos os tipos de jogo, né? Conforme eu disse, a areia, futsal, society, campo, e gostando daquilo que eu tinha mais contato com a bola. Bacana demais. E você acha que foi nessa época aí que você começou a, de repente, pensar em se tornar treinador? E esse treinador que você, o João Carlos, ele foi uma grande referência nesse sentido? Cara, foi, com certeza, cara. A minha primeira experiência como treinador, ele foi na escola, cara. Então tinha os jogos escolar, né? Eu era capitão da equipe e a professora Irã, na época, também era uma boa professora, assim, mais firme, mais rígida, assim, mas uma boa professora, assim, também me acrescentou bastante. E ela não podia ir no jogo e ela delegou para mim a função de treinador ali, cara. Tinha 14 anos. Ih, rapaz. 13, 14 anos. E aí, cara, já viu, né? Escola de periferia, misturado com futebol, e aí com todo tipo de pessoa, só que eu sempre fui um cara que construí muito boas relações. Então, sempre fui um cara que consegui ter diferentes tipos de perfis de pessoa por perto de mim, né? E foi a minha primeira experiência, foi boa, assim, eu controlava as substituições e jogava ao mesmo tempo, então era uma loucura. E engraçado, depois da universidade eu vivi isso também, eu fui treinador e jogador da Faculdade de Educação Física durante um período, e é engraçado demais. E quando eu tenho contato com o João Carlos, aí o interesse pelo ensinar, assim, ele fica muito forte. E é aquela coisa da sociedade, né, cara? Quando eu fiz cursinho no terceiro ano, me formei, né? E aí eu consegui uma bolsa de 50% num cursinho em Mogi das Cruzes e fui fazer.
E aí, nesse período, eu lembro até hoje uma conversa que eu tive, foi uma das últimas conversas que eu tive pessoalmente com ele, que depois que eu mudei para Campinas, quando fui fazer faculdade, a gente ficou mais distante, pessoalmente, né? E aí, cara, eu tava para a inscrição do vestibular, cara, pensa assim, quantas pessoas no cursinho ia fazer educação física? Cara, Pouquíssima já. não tinha nenhuma, não tinha nenhuma no cursinho, não tinha nenhuma. E, cara, naquela coisa de ambiente, de opinião para cá, opinião para lá, eu falei, cara, vou fazer fisioterapia. E aí eu cheguei para ele falou no cursinho, eu falei, não, vou fazer fisioterapia. Cara, ele olhou para mim assim e falou assim, pô, cara, bem sua cara mesmo fazer fisioterapia. Mas sabe aquele tom irônico, cara, sarcástico? Cara, aquilo lá para mim foi tipo um tapa na cara, assim, ó, parecia que a sociedade inteira tava pisando em mim. Falei, cara, é isso mesmo, esse não sou eu. E eu fui me matriculei em todas as faculdades de educação física que eu consegui na época, né? E aí depois tive até uma conversa com um professor meu, professor de literatura, e ele falou exatamente assim para mim, que na época eu tinha escolhido, vou prestar USP, Unicamp, Unesp e Federal de São Carlos, foram as 4 que eu prestei. E aí ele falou assim, realmente, se você for fazer educação física, tente fazer nas melhores. Então ele também me ajudou nesse percurso aí. Mas foi isso, cara. Foi isso, esse período aí mas com certeza o período meu no clube social ali, chama Mirambaba, nem existe mais. Ele faliu e com o professor João foi o principal momento da minha formação ali como pessoa, cara. Ali a gente tinha almoços, a gente almoçava todo dia, então nas férias eu ia de manhãzinha para o clube, treinava de manhã, específico de goleiro, e aí a gente passava a manhã inteira junto, almoçava junto e à tarde a gente ia para maratona de treino. Aí eu treinava em todas as categorias e dava o treino também. E nesses almoços, cara, a gente trocava muito, assim. Então, desde de relações de cordialidade na sociedade, sabe? De dar o lugar pro mais velho sentar. Então, coisas desse tipo, né? Eu sempre fui muito distante do meu pai, eu conheci meu pai com 12 anos, então, ao mesmo tempo que o João foi um professor para mim, ele também teve esse lado paternal muito presente, assim, de alguns ensinamentos. Então, foi o principal momento, com certeza. Cara, e muito, muito legal, assim, que você fala, porque eu acho que é um pouco do que todo mundo que fez ou vai fazer educação física pensa, né? Porque ainda é uma profissão muito marginalizada na sociedade. Eu lembro que também quando... Assim, eu só fui escolher de fato fazer educação física, eu acredito que na metade do meu 3º ano. Então, assim, nos acréscimos, né? Porque você vai ouvindo muita informação de muita gente, então aquilo acaba que te influencia um pouco, né? Mas eu acho que é aquilo também, né? Cara, quando você quer de fato uma coisa, essa coisa ela clareia no momento certo. Então eu lembro, passei por isso também, e eu tive boas referências também, sabe, PH? Que com certeza, isso é certo, me influenciaram muito positivamente na escolha que eu fiz. E também não consigo imaginar minha vida diferente disso, cara. Com certeza. Sabe? A gente sabe, na profissão, né? O educador físico, de uma maneira geral, é um cara que rala. Que rala pra caramba. Que se não quiser, sabe? Em relação a isso que você falou do estudar educação física, cara, o que mais marcava também é que eu estava pagando um cursinho para ir fazer educação física numa faculdade pública. E isso aí era um absurdo. Exato. Quando vai fazer educação física, faz aqui na faculdade da cidade, faz aqui, já que vai ser educação física. Mas não, para medicina, por exemplo, cara, não, o cara vai estudar, fazer o curso em 4 anos e aí ele vai entrar numa faculdade pública. Mas para educação física, não. Não, educação física você pode fazer em qualquer lugar. Então tinha muito disso. Hoje em dia eu vejo que diminuiu bastante, assim, né? Mas, cara, nesse tempo foi... Até porque eu não vivo mais isso de fato, né? Eu não tenho mais que fazer essa escolha, então eu não posso de fato falar se mudou ou não. Mas naquela época foi engraçado. Cara, eu acho que passei pela mesma batalha aí. Quase que uma batalha interna também, né? Porque
Sim. É você contra o sistema, no caso. Mas, cara, pegando um gancho aí nessa questão, queria saber como é que foi assim, esse processo teu, né, de formação até hoje, né? O que o PH precisou fazer para chegar onde ele está hoje? Porque eu acho também que é bacana as pessoas, porque provavelmente tem pessoas que escutam a gente ou vão escutar que vão estar na mesma situação que nós estivemos antes, né? Aquela situação de, cara, tô entrando na faculdade de educação física, ainda é um ambiente muito incerto, né? Eu acho que no início a visão ainda é muito estreita, e quando você vai entrando, você vê que o campo é muito mais aberto do que de fato você conseguia perceber antes. Uhum. Então eu queria saber de você, cara, como é que foi esse percurso aí? Cara, eu acho que tem duas coisas que foram essenciais, assim. A primeira foi tentar, né, absorver conhecimento e conteúdo através de pessoas próximas a mim, né? Então, através das relações. Inclusive, uma das primeiras fases na primeira conversa que eu tive com o Camilo, quando a gente se conheceu, ele disse que para você ser melhor, você sempre tem que ter pessoas melhores que você ao seu redor, né? E aí, isso aí foi uma das minhas, durante o meu processo inteiro ali, tanto no período da pré-adolescência que a gente acabou de falar com o João, até a faculdade, depois quando entrei como profissional no mercado, isso aí foi um lema, cara. Então, as relações que eu construía, eu procurava de fato estar próxima delas, né? Entender essa relação, seja ela profissional, seja ela por amizade, né? Independente, e absorver daquela pessoa que está ao meu lado. E isso aí foi uma coisa que facilitou muito, assim. Então, quando eu entro na faculdade, né? Tem os professores, né? Que eu mais me identifiquei, e aí a gente já começa a conhecer mais sobre esse cara, né? Entender o porquê ele era tão bom, né? Entre aspas, o porquê ele falava tão bem, o porquê tudo que ele falava tinha sentido para mim. E aquelas pessoas que eu ia me aproximando, eu também tentava entender o porquê eu estava me aproximando daquela pessoa. O que aquela pessoa tinha que fazia eu tá junto dela. E isso aí foi acontecendo. Então, na faculdade, eu comecei acompanhando o treino universitário, né? Foi o primeiro processo meu de treinador, foi acompanhar treino universitário no meu primeiro ano inteiro. Então, eu ia para a quadra lá à noite e ficava rodando nas quadras da faculdade, né? E aí, no segundo ano, eu já virei treinador universitário, né? Se pode chamar assim, mas foi. E aí é onde está o segundo ponto, cara, aliar a teoria à prática o tempo inteiro, né? Então, cara, era uma tentativa e erro, é isso, não é, ia se descobrindo dentro da quadra, né? Eu comecei no futsal, o meu primeiro trabalho como treinador foi no futsal, e é aquilo, então estava na faculdade de manhã e à noite continuava na faculdade, só que daí nas quadras dando treino, cara. E só esse processo de treinador universitário eu vivi por 12 anos, né? Então 12 anos não, 12 anos, calma aí. 2006 o primeiro, 2017, é isso mesmo, 12 anos, cara, de treinador universitário. Então vivi esse ambiente da faculdade durante muito tempo, e é uma coisa que eu gostava muito, onde as minhas ideias eu colocava elas sem medo, sem ninguém para eu responder por elas, né? Então foi um laboratório para mim fundamental na minha formação, foi trabalhar no universitário, onde eu pude alinhar a teoria prática muito bem. Aí o meu primeiro trabalho com futebol é na Ponte Preta, né, em 2008, como treinador de goleiro da categoria sub-11 e sub-13. Então, meu primeiro trabalho com futebol de campo. Foi o primeiro ano da categoria no estado de São Paulo, primeiro ano que eu tenho o Campeonato Paulista.
Então era engraçado como era formada a equipe, a gente tinha um treinador, um auxiliar e eu como preparador de goleiro, a gente era muito próximo. Então a gente participou do processo de captação, de montagem do time, da competição. Foi bem bacana, foi a primeira vez também que eu tive contato de fato com um clube de futebol e comecei a entender as entrelinhas ali, né, do que acontecia. E aquilo me ajudou pra caramba, cara, porque cara, eu lembro a gente foi fazer um amistoso contra o Palmeiras, lá no CT da Ponte. A gente era o único time que treinava no CT da Ponte. E eu fui pro jogo, cara. Eu fui de tênis. E aí eu tava aquecendo um goleiro de tênis, cara. E aí eu olhava ao meu redor, cara. Os caras tudo uniformizados. Tá? Falei, cara, tô de tênis e meia soquete aqui no campo, cara. Daí depois, conforme você... Cara, olha... Daí o profissionalismo... Cara, isso aí é marcante pra mim, cara. E aí foi acontecendo. E aí eu saio da Ponte Preta em 2009, né? E aí aquilo também teve um contexto político, teve também um contexto profissional meu. E aí que eu saio e aí eu começo a refletir o porquê eu saí, né? E não, por um tempo ainda joguei a culpa, né? Que é o que mais acontece no futebol é isso, né? A gente joga a culpa na politicagem. É politicagem, sair por causa de politicagem. Mas aí você começa a entender o contexto inteiro e não foi por causa disso, né? Eu não estava preparado para as oportunidades que eu poderia ter lá, né? Então aquilo para mim também foi um marco bem importante para mim, cara. E aí meu próximo trabalho fora da universidade é em 2011, cara. Então 3 anos depois, no Pulo do Gato Futsal. E aí que eu tenho contato com futsal de formação e iniciação, né? E aí também... Pulo do Gato participou de Liga Futsal, né? Participa Se da eu não me engano. Liga Paulista. Tá tentando a vaga faz um tempo aí, mas o Pulo ele veio para mídia forte quando o Amoroso era muito próximo do clube, né? E o Amoroso voltou a jogar jogando futsal, né? Por lá. Lembro disso. Né? E aí foi um momento bem marcante para a história do clube também. E lá no Pulo do Gato cara, é um clube de bairro, né? Que era um clube de bairro e que ele foi crescendo, tomando uma proporção e continuou naquele bairro. Então, aquilo para mim foi uma experiência inesquecível também, cara, porque você tinha aquela mistura de simplicidade e grandeza, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu chegava de ônibus no treino naquele bairro periférico, ali numa quadrinha que não era nem 40x20, o uniforme das categorias menores tinha a Kelme como material esportivo e o principal tinha Umbro, né? A Wizard era o patrocinador, então era aquela mistura. E eu vi o tanto que o Jefferson, o Jefão, que é o presidente, dono, técnico, ele foi tudo do clube, tanto que ele batalhou para conquistar aquilo, né, cara? Então o cara era um açougueiro que foi lá e transformou aquilo numa realidade. Então aquilo para mim também, o Jefferson é um cara bem diferente, assim, do todo, cara, ele é único, assim, sabe? E aí foi um cara que eu aprendi muito nesses 4 anos que eu tive também, né? Somente nessa ideia de batalhar pelo que quer, né? Então ele foi um cara que conquistou muita coisa, assim, no projeto de vida dele, que aquilo era o projeto de vida dele, né? Então, quando ele vinha me dar uma dura, por exemplo, cara, ele não tava dando uma dura meu como treinador só de um time de futsal. Não, cara, ele estava me dando uma dura eu como um filho de algo pertencente à vida dele, que era aquele time. Então foi um momento bem bacana. E aí entra a FCB, né? E aí no meu último ano que eu continuo no Pulo do Gato, né? Eu entro na FCB em 2014, né? E aí em 2015 eu saio do Pulo do Gato e continuo só na FCB aí, né? E aí foi um outro momento para mim que eu não tenho o que falar em questão de relações e consequentemente de formação, né? Então, não só o que o clube, né, na figura dos diretores, aí o Domini, Agostinho, o Camilo, né, trouxe para mim, mas também nas relações pessoais que eu
construir ali, o tanto que cada um tinha de bom, né? Cada um, perfis totalmente diferentes, mas cada um com suas características, e aí eu procurava conseguir extrair o que poderia me fazer bem de cada um ali. E aí o processo de formação, por isso que eu acho que o processo de formação de todo profissional ele é contínuo, né? Ele não termina, né? E aí foi onde eu fico na FCB até 2018, né? Então, 4 anos aí de muita história boa. Legal, legal. E PH, cara, eu tenho que te fazer uma pergunta, porque eu sou uruguaio, né? Eu morei muitos anos lá na Espanha, e eu acredito que o caso do Brasil deve ser único com, no, com o futsal, né? Você já passou pelas diferentes modalidades que o futebol tem, né? Caso futebol do campo, você falou que jogou society, jogou futebol da areia, né? E também trabalhou no futsal e jogou futsal, né? Então, acho que no Brasil é um caso muito único no mundo, porque o futsal não é tão visto como um esporte afastado do futebol, né? O futsal muitas vezes é visto como um acesso, né? Um primeiro contato da criança com o futebol para depois passar ao futebol de campo, né? Mas no resto do mundo quase que isso não acontece, né? Para a galera no Uruguai, na Espanha, futsal é futsal, futebol é futebol, tem nada a ver uma coisa com a outra. O que você acharia que pode ser a parte positiva do processo que tem esse processo que tem o futebol com o futsal com o futebol do campo lá no Brasil? Acha que tem que é uma questão positiva ou que tem coisa positiva e negativa? Qual é a sua visão aí, PH? Eu acho que primeiro, até pelo contexto escolar do Brasil, né? O futsal ele é o esporte mais praticado no Brasil, né? Então, acho que toda a iniciação da criança brasileira, ela parte do futsal, né? Então, eu acho que isso favorece muito a cultura, né? O porquê ele é tão presente, depois foi se expandido para outros ambientes, clube social, depois clubes competitivos, né? E, cara, é um questionamento que eu levanto sempre, viu, Camilo? Eu não consigo ter uma conclusão assim, até porque tem poucos clubes, vamos pensar em formação, assim, né? Tem poucos clubes no Brasil que ele tem um processo alinhado das duas modalidades, né? Então, quando isso não acontece, eu já vejo que ele pode trazer malefícios à formação dessa criança, né? E ela está em 2 contextos diferentes e muitas vezes em 2 contextos precocemente competitivos, né? Então, acho que isso pode ser um malefício bem grande, e o futsal ele traz isso, né, cara? Então, você tem uma competição sub-5, Campeonato Paulista, sub-5, eles estão pretendendo ter sub-5, mas tem uma competição sub-8, Campeonato Paulista, e onde de verdade é uma competição, né? Então, a relação dos pais, do árbitro, das crianças, ela é uma relação competitiva. Então, até que ponto isso aí vai formar ou vai frustrar mais garotos, né? Em questões do jogo, eu acho que o que o futsal mais traz é a questão de ajuste, né? Então, se a gente pensar o jogo como o jogador ter que se ajustar a diversas situações em diversos momentos, o futsal ele traz isso num contexto muito mais dinâmico do que o futebol de campo, né? Então, acho que quando traz essa transferência do se adaptar a diferentes situações rapidamente, eu acho que é o maior benefício que o futsal pode trazer para a formação. E dentro de um processo, né, com as duas modalidades juntas, eu acho que ela pode ser
fomentadora para o campo e ela pode ser independente. Eu acho que dá para andar das duas maneiras. Vou dar o exemplo do Atlético Paranaense, né? Que hoje a gente tem um treinador de futsal, né? Que passa o dia inteiro com os treinadores do futebol, né? Das categorias menores, do 10 ao 14, né? Que vai para o campo, auxilia no treino e à tarde, à noite, ele vai para o futsal dar o treino para os mesmos meninos que ele estava à tarde, né? E dias alternados, aí correspondendo às cargas de treinamento. E os treinadores do campo acompanham também, na medida do possível, os treinos de futsal. A ideia é que quando chegar com 14 anos, onde os meninos eles vão ter que treinar todos os dias futebol de campo, né? Onde eles começam a fazer o primeiro contrato de formação, esses meninos parem de jogar o futsal, né? Isso acontece muito num contexto fragmentado, né? Se a gente consegue andar com as duas modalidades no clube, quando esse menino que está no campo, ele pode optar por ir para uma ou para outra, né? Eu acho que tem que partir mais da escolha do menino do que do clube. Não, vem para o futsal, vai para o campo. Isso é bem importante. E acho que ao longo do processo isso vai acontecendo, né? E a gente oferece dois caminhos para a mesma criança, né? Então, eu acho que quando ela está dentro do processo, as duas modalidades juntas, ela pode ser muito benéfica por causa disso, né? Então, quando a gente fala em abrir possibilidades, a gente abre possibilidades durante um tempo maior, né? E quando não, ela só servir de suporte para com 13, 12 anos, ele chegar no campo, não foi para o campo, beleza, agora você não joga mais futsal aqui também porque não tem. Isso aí também eu acho que pode causar muito mais frustração do que formação. Não que a frustração não seja formativa, tá? Mas só para fazer as distinções aí. Legal, até por uma questão de potencial prospectivo do jogador, né? Não afastar ele de nenhum caminho e manter as duas possibilidades no maior tempo que seja possível, né? Perfeito. Então, se o processo é certo ou não, a gente não sabe, né? É difícil. Mas você tem casos, por exemplo, o Flávio, que é um volante do Bahia, hoje que foi uma das revelações do Campeonato Brasileiro, ele joga futsal no Santos até o Sub-17, né? E se de fato o Santos tivesse uma integração entre as modalidades, o Flávio não ia para o Bahia. Ele tinha grande chance de estar jogando no Santos Campeonato Brasileiro, sabe? O Santos se revela muito através do futsal, isso aí é incontestável, né? Só que quando essas idades maiores elas vão avançando, esse processo formativo das duas juntas, elas não existem mais, né? Acho que o que mais se aproxima no Brasil hoje é o Corinthians, né? Que é a única equipe que tem de futebol de campo, né? E que tem no seu clube social todas as categorias de futsal até o profissional, né? Então, lá acontece muito isso, de você conseguir guiar o menino em uma das modalidades e depois você abrir a possibilidade para outra. O caso mais recente é o Piton, que está jogando no elenco principal. Ele chega no futsal do Corinthians com 16 anos, né? E com 18 anos ele está no principal do campo, né? Então, acho que essa integração, quando ela de fato acontece no processo, ela pode ser benéfica, sim, por abrir possibilidades. Sem dúvida. Eu acho que aqui no Rio, o Flamengo com certeza tem algo parecido, mas não chega a ter todas as categorias, como é o caso do Corinthians. Eu acho que é muito mais uma coisa do futsal fornecer para o campo, né? Vai muito mais nesse sentido. E eu acho que o Vasco também tem algo parecido assim. Mas, cara, já que você falou do Atlético Paranaense e tudo, o Atlético Paranaense hoje ele é um clube que tem se tornado referência, né? Não só a nível formativo, mas também a nível administrativo. Eu entendo que se você está num ambiente, cara, um ambiente saudável de trabalho, as suas possibilidades de otimização enquanto profissional
enquanto profissionais, são altíssimas. Então, assim, você consegue apontar um agente facilitador hoje no Atlético Paranaense para você desenvolver seu trabalho? Eu sei que é muito difícil apontar um, né? Acredito que tudo está muito conectado. Mas se você pudesse apontar um ou alguns, você conseguiria fazer isso? Cara, eu acho que autonomia, né? Então, todo profissional que o Atlético contrata, ele tem uma autonomia muito grande, assim, né? E uma autonomia não para fazer o que quiser dentro do clube, né? Mas para colocar suas ideias, né? E não só no seu contexto. Então, para mim, as ideias não ficam só no sub-13, no sub-14, né? Elas chegam até o Dorival no profissional, né? Com alguns agentes facilitadores, né? Mas elas chegam, né? Então, acho que todas as cabeças pensantes no clube, né, que estão envolvidas no processo, elas trocam muito, né? Então, essa questão que eu falei antes das relações, né, lá isso é muito vivo, né? E aí eu acredito que esse seja o maior diferencial para potencializar o clube como todo, os profissionais e os jogadores, né, os meninos lá envolvidos. Porque a construção ela é muito grande, né? Essa construção coletiva, né? Então, se for falar de modelo de jogo, não existe um modelo de jogo fechado, né? É um modelo muito mais aberto a possibilidades, aberto a diferentes contextos, né? E nos outros setores é igual. Então, a integração é muito forte, né? Então, eu falo com a psicóloga, eu falo com o Cocito, que é o cara do DNA do clube, né? Que tenta desenvolver a identidade mais enraizada no todo, assim. A hora que eu quiser, todos os dias. O próprio menino, o acesso ele a mim, aos profissionais, ele é muito fácil, né? Aos ídolos do clube, né? Então, acho que... E aí vem o outro, que é essa criação da identidade, né? Porque, se a gente for ver, a maioria dos profissionais do Atlético, hoje, não são de Curitiba, né? Então, eles vêm de diferentes contextos. Então, eles chegam lá e aí eles têm uma realidade totalmente diferente do contexto habitual. Então, todos têm que se adaptar, né? E para se adaptar lá é muito fácil. Esse é o ponto, né? Exatamente por essa abertura de relações, né? E então, para a gente criar uma identidade com aquele todo ali, ela acontece de uma forma bem espontânea, né? Então, eu acho que esse hoje é o diferencial do clube, né? Vocês deu para entender? Claro. Deu sim. Deu sim. Legal. Sim, totalmente, PH. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou de coisas que acho que são muito interessantes e que acho que estão conectadas, né? Como tudo está conectado. Você falou da ideia do modelo de jogo desde uma perspectiva mais aberta, né? Lá no Atlético. E você falou do DNA, né? Falou da identidade do clube, né? Então, eu tenho uma visão muito crítica com a ideia do modelo de jogo. Conheço bem. Desde uma perspectiva fechada, né? Reducionista, e essa ideia que não sei porquê, muita galera tem do conceito do modelo de jogo, né? Que eu acredito que não é a ideia que o Frade tinha na sua cabeça na hora de desenvolver o conceito, né? Mas, por algum motivo, essa ideia foi fechada, foi passada, e agora, como que já essa ideia já está aí fora, né? Então, modelo de jogo, eu tenho que ter o meu próprio modelo de jogo como treinador, e se eu não tenho um modelo de jogo já escrito, definido, né? Então, cara, não sou um bom treinador, né? Então, eu gostaria de, se você conseguisse desenvolver como é que funciona essa ideia
do modelo de jogo aberto, né? Mas ao mesmo tempo que essa ideia, né, essa cultura de jogo que vocês vão desenvolver nos seus times tenha uma identidade, né, que esteja alinhada com as necessidades, os valores e as intenções do clube. Perfeito, Camilo. Cara, eu acho que o seu fim é o começo de um modelo, entre aspas, do clube, né? A identidade e os valores, né? Então, acho que quando a gente fala dos 4 ventos do clube, né, que é o símbolo, né? A gente está falando de ambição, de inovação, de rebeldia, de protagonismo, né? Então, acho que isso são os alicerces maior do todo ali, né? E aí a gente tem outros pilares que vão alimentar o desenvolvimento dos meninos. Então, tem obstinação, raça, né? Tem vários aspectos e que são trabalhados, né? E eu não diria nem de forma transversal ao conteúdo do jogo, né? Que eles são trabalhados de uma forma só, né? E isso vai fazer a diferença para, independente do conteúdo do passado e do contexto que o menino tiver dentro do jogo, ele se adaptar, né? Porque a gente enxerga que o modelo ele vai ter como principal ou única, né? Única utilidade servir ao indivíduo, né? Então, ele deve potencializar o desenvolvimento do indivíduo, e não o indivíduo potencializar o seu modelo, né? Que aí seria a ordem inversa, né? E para ele conseguir potencializar o indivíduo tem que estar imerso nele, né? Ele tem que, de fato, entender. E aí que vem valores, identidade, né? Então, vou dar um exemplo, para mim, que mais marca, assim, né? O pós-perda, né? Então, o que é um pós-perda, uma pressão pós-perda? Cara, um pós-perda é uma visão de mundo que eu tenho que ajudar o cara naquela hora e pronto, acabou, né? E é essa e é por isso que eu vou correr e fazer o pós-perda. Não tem um outro motivo, né? E aí o que acontece? Quando esse menino, mesmo que não correu, ele vai no estádio, né? No caldeirão da arena, na hora que ele vê um jogador que não correu, a torcida quase mata o jogador que não correu, que não voltou e deu um carrinho. Na hora que o cara vai dar um carrinho, a torcida aplaude, né? Então, quanto mais o garoto também tiver imerso a essa identidade, ele vai se desenvolver como um melhor jogador no longo prazo, né? Eu acho que daí a gente começa a criar caminhos, possibilidades maiores para os meninos, né? E em relação a conteúdo, né? Não tem nada fechado em relação. Então, eu, Pedro Henrique, né? Eu tenho minhas ideias, eu vou lá e com o grupo sub-13. Essas minhas ideias, né? Ela tem como único objetivo desenvolver o jogador, né? E não ferir as ideias principais do clube, né? Essa identidade, esses valores. Esse tem que ser eu. Então, independente se eu for lá e começar a plantar bananeira lá no campo lá, e aquilo não estiver ferindo o modelo e estiver desenvolvendo o jogador, ninguém vai falar um A para mim. A partir do momento que eu não estiver desenvolvendo o jogador ou eu estiver ferindo as ideias centrais do clube, aí eu não tô dentro do contexto. Isso aí parte para todos. E aí é para o jogador também. Quando o jogador ele não se vê imerso, ele passa a ferir os valores, ele passa a ferir a identidade, né? E aí não é uma questão nem que ele passa a ferir, né? Ele só não está imerso ainda, né? E eu acho que esse é o processo de formação que a gente vem construindo no clube cada vez mais. E aí, quando a gente fala nisso, assim como eu dei referência aos profissionais, pega os meninos da iniciação do Atlético hoje, vamos colocar sub-14, vai sub-13 e 14, né?
Tem meninos de Curitiba, tem meninos do Pará, mas tem muito menino de fora, né? E aí que vem de realidades totalmente diferentes, né? De culturas totalmente diferentes. E aí você tem que catar aquele menino e imergir ele dentro daquele clube. E aí esse é o processo principal. Porque se o menino não estiver imerso, ele não vai desenvolver, né? Porque é uma relação muito mais humana para o desenvolvimento do que de fato prática ali do que você aplica, do que você mostra. Então, eu acho que esse é o caminho do desenvolvimento das pessoas, dos jogadores hoje no clube, ele passa por aí. Gostei muito, PH. Também eu fiquei com uma ideia, né, que você falou, que, cara, eu tô vendo, ou tenho a sensação, né, de que lá dentro do seu clube tem esse conceito de um desenvolvimento mais integral, né, desde uma perspectiva muito mais complexa da realidade, né, nada é um processo linear, né, senão que é todo fruto de umas interações, né, e a mesma coisa acontece dentro do jogo. Eu gostei muito de uma coisa que você falou, do fato que o menino, o jogador, na hora da pressão, após a perda, né, ele vai porque tem que ajudar, né, ele vai porque tem que colaborar de alguma forma com o seu time, né. Então, eu fico às vezes pensando, né, eu vejo muitas vezes treinador da base, treinador de etapas iniciais, mas também treinador de time profissional, que, cara, fica falando 10 minutos, 5, 10 minutos aí explicando porque a trajetória, então a velocidade, então o perfil. E às vezes esquecemos que os seres humanos pensamos a partir de ideias, não a partir de informação, né? Então, às vezes tem muita mais força essa emoção, né? Esse valor, esse conceito de simplesmente ajudar, do que, cara, no momento que o time perde a bola, você tem que ficar numa trajetória de 45 graus com respeito e tal, então tem que tentar, não, entendeu? Eu acho que essa ideia, dentro do que é a intervenção do treinador no campo, no treino, o fato de se comunicar através das emoções, através das ideias com os jogadores, muito mais do que com informação, é uma ferramenta bem poderosa, estou achando, né? E pelo que você fala, isso aí é uma prática habitual, né? Recorrente, habitual. Concordo plenamente, assim. E eu acho que quando a gente começa a enxergar mais se isso de fato está acontecendo, né? Porque acho que a parte mais difícil, né, Camilo, né, Pedro? É a gente ver o que de fato está acontecendo no processo, ele está evoluindo, desenvolvendo os meninos. É quando eles passam a ter atitudes no dia a dia ou dentro do campo que vão de encontro a isso, né? Então, a gente tem meninos cada vez mais se mostram independentes, né? E autônomos, né? E aí vem o vento lá da rebeldia, né? Que é onde entre rebeldes, né? De saber transgredir, né? Saber o porquê e contra o sistema, né? E como, né? E sabe também, se ele fizer aquilo, ele vai estar apoiado, né? Ele vai estar subordinado. Desde que aquilo não fira as ideias maiores. E eu acho que é aí que a gente começa. E o meu maior questionamento é se a gente precisa, né? Mensurar em quanto tempo isso vai acontecer, a gente nem consegue, né? Porque, mas como tá? Não, mas não tá desenvolvendo o jogo. Mas quem disse que não tá? Você não sabe, né? Mas vai chegar jogador no... Não sei, cara, mas melhores pessoas com certeza vão ter. E se ele for melhor pessoa, a chance dele ser um jogador aumenta, né? E cada vez mais isso vai ser fundamental.
E aí eu acho que quando essa ideia consegue ser absorvida por eles, né? Cada um no seu processo ali, né? Das diferentes faixas etárias, eles vão estar mais próximos de potencializar o desenvolvimento. E aí, igual a gente falou, claro que o treino vai ajudar, né? Só aí o tipo de treino, o conteúdo do treino, o estímulo que a gente vai, que daí vai estar dentro do ambiente, né? O ambiente que a gente vai criar vai ser fundamental para o desenvolvimento dele. Mas se ele não tiver isso, a gente pode ficar criando os ambientes que a gente quiser lá no treino, que dificilmente a gente vai potencializar eles no máximo. Acho que parte por aí. Muito bacana, PH. Muito bacana. Eu tô totalmente de acordo com isso que você falou, né? Que melhores seres humanos serão com certeza melhores jogadores, ou melhores professores, ou melhores médicos, enfim. Que vierem escolher, né? A fazer. E, cara, eu queria fazer agora uma pergunta bem pessoal, assim. E tem a ver também com essa questão de mudança, com essa questão de cultura. Você é um cara que nasceu em São Paulo, paulista. Você saiu de São Paulo e foi para Curitiba, Paraná. Cara, como é que foi essa mudança para você e como se te atingiu positivamente a nível pessoal e laboral? Cara, eu passei a morar sozinho com 18 anos, né? Quando fui fazer faculdade. Eu saí de Suzano e vou para Campinas. E aí, nesse período inteiro, hoje eu tô com 33, eu sempre morei sozinho ou com amigos, né? E aí, quando eu vou para Curitiba, é a maior distância que eu fui, né? Então, antes era Suzano, Barueri e Campinas, daí passou a ser Campinas para Curitiba, põe 7 horinhas aí, e é uma experiência mais forte. Primeiro porque eu fiquei longe da minha mãe, né? Então, mais distante, e ela é muito bem assim de saúde, sabe? Mas ela não se desloca tanto para viajar. Então, eu sabia que eu indo para lá eu ia ficar mais distante dela, com certeza, sim. Então, acho que esse da namorada, né? Então, foram os 2 pontos que mais mexeram, foi a questão familiar e os amigos, cara. Então, eu sou um cara que, como a gente conversou, cria muita relação, e aí você tem esses laços estabelecidos, de repente você se distancia, né? Camilo, mais do que muitos aí, morou em pouco lugar, pode falar disso. E aí eu acho que foi o maior baque, cara. Foi essa distância de relações, né? Só igual eu falei, cara, o clube, as pessoas do clube, elas facilitam essa adaptação também, né? Então, rápido a gente se aproxima, né? Começa a fazer coisas fora do ambiente de trabalho também, tá? E aí foi um facilitador grande as relações que eu criei no clube, né? E o clube como um todo, em relação à estrutura, ao que fornece, isso aí também não há de negar que ajuda, né? Mas eu acho que a maior dificuldade foi essa quebra de relações, da proximidade, né? Mas de resto foi tranquilo. A cidade é muito boa, né? A cidade é muito boa, o deslocamento para o clube é fácil. Então acho que e Tom falava do povo de Curitiba, né, do Paraná, o pessoal mais frio, tal, mas no fim das contas não foi algo que interferiu, não. Não, e é muito bacana também porque, cara, é algo comum para quem quer trabalhar com futebol, né, PH? Então essa questão do deslocamento, de muitas vezes ter que abrir mão de coisas, né, de relações pelo objetivo, isso eu acho que está totalmente presente. Como você falou, um de nós aqui da conversa é craque nisso, né? O cara pode falar muito melhor do que qualquer um de nós, acredito. Então... e falo que não foi fácil, viu? Imagino. Então fiquei aí uns 5 dias para decidir se ia participar do processo seletivo, né? Que lá é por processo seletivo. E aí, na época, o Zuma me ligou, Eduardo Zuma, que está no auxiliar do Fernando Diniz, no São Paulo hoje. Ele estava de coordenador lá. E aí ele fez o convite e tal, e aí foi amadurecendo durante 5 dias na minha cabeça, entre não, sim, falei, vamos, vai.
E aí, estamos aí há quase 2 anos. Muito bacana, cara. E assim, cara, agora a gente já tá chegando mais pro final, né? Acredito que no final, realmente. E eu queria te fazer uma pergunta que também que eu pelo menos, assim, tenho certeza que o Camilo também, a gente valoriza muito, né? Que essa questão das sensações, da afetividade em relação ao jogo, às pessoas que participam, a como você falou, das interações, tudo isso vai fazendo parte da nossa formação, né, cara? E é inevitável a maneira com que isso realmente tem importância. Então, quando você pensa no jogo de futebol, quando você pensa em tudo que você passou para chegar onde você está hoje, vai passar por muito mais coisa também. Qual, qual é a sensação que vem assim para você? Cara, o que você lembra? De que maneira isso mexe contigo assim? O futebol e tudo que isso realmente vale para você, né? Cara, eu acho que assim, os momentos mais intensos que eu tive na vida, assim, eles foram através do esporte em si, né? Então acho que todas as minhas lembranças mais marcantes, ela de alguma forma ela tem a ver com o esporte, né? E mais especificamente o futebol, que foi onde eu tive maior envolvimento, assim. Então desde pequenas as maiores intensidades assim que eu lembro assim de emoções vividas, seja elas frustrações, seja elas alegrias, elas vieram através do esporte, cara. E acho que esse é o que eu sinto, né? Então, o momento que a gente está no campo, o momento que a gente está elaborando, né? A gente está imerso aquilo como uma intensidade de vida, né? Então, acho que esse é o ponto principal. E quando a gente consegue transmitir essa intensidade verdadeira, né? Quando tá na gente, também é um potencializador do desenvolvimento dos meninos. E essa intensidade ela não precisa ser gritando, essa intensidade ela não precisa ser, ela precisa ser sentida, né? Acho que esse é o ponto. Então, quando a gente passa esse sentimento, ele já favorece o ambiente. Acho que é isso, cara. Não sei se é. Eu acho que é intensidade, não é paixão, não. É intensidade mesmo. Então, vou dar um exemplo agora mais presente, cara. Não sei se vocês. Estou fazendo um estudo do Getafe do Pepe Bordalas agora, né? E aí, quando você vai lendo sobre o clube, quando você vai lendo sobre mais especificamente sobre o Bordalas, né? E em relação a tudo, assim, aos jogadores que estão lá, né? É uma coisa. E daí você vê o que acontece no jogo deles, cara, é uma coisa que ela é muito maior do que o treino. Ela é muito maior que o treino, né? Eu acho que hoje, para mim, o maior exemplo disso, assim, né? É o Getafe, até porque é o que eu estou mais imerso hoje é neles. Então, acho que faz um mês aí que eu tô aprofundando um pouco mais neles aí. Então, acho que eles é um exemplo claro do que a gente conversou aqui a nível profissional hoje. É um time que sente o jogo de verdade ali. Tem muita emoção envolvida. Mais emoção do que treino até. Tem treino, mas mais emoção. Afinal, né, cara, assim, eu acho que se não tiver emoção, dificilmente vai existir aprendizado, né? Eu acho que como projeto de vida, Sim, sim. a emoção é necessária para tudo, para tudo. Tem que se Exatamente. emocionar. É Então, isso. PH, cara, a gente está chegando no final de mais um Vantagem Posicional. Cara, queria te agradecer de coração mesmo. Foi uma conversa muito bacana. Assim, saber da tua história, saber mais, né? Já conhecia um pouco pelo contato que tivemos antes. Mas, cara, saber hoje de uma maneira mais ampla foi muito bacana para mim. Assim,
valorizei demais assim, a conversa que a gente teve. Acho que foi um episódio muito legal, muito legal. Quem estiver ouvindo aí vai gostar de ouvir. E é isso, acho que a gente cumpriu o objetivo. Trouxe um papo bacana, leve, falando sobre futebol, com um profissional, cara, super qualificado, além de ser um amigo. Também é uma referência pra gente. Então só posso te agradecer aí pela presença e pela disponibilidade, porque a gente tá gravando tarde, né? Já tá bem tarde aí da noite. Então é isso, cara. Muito obrigado. É porque época de quarentena pode tudo, né? Exatamente. Que isso, eu que agradeço vocês pelo convite aí, não tem nem o que falar, né? 2 exemplos de pessoas e profissionais aí, e que estão passando e vão passar muito mais conhecimento para quem puder absorver e quiser absorver, assim. Então, quando a gente fala de relações, né, eu acho que vocês dois são 2 pessoas que, quanto mais próximo a gente tiver, com certeza a gente vai estar se desenvolvendo como pessoa e profissional aí, né? Então, parabenizar vocês pela iniciativa, pelo projeto, né? Bem bacana, veio acompanhando, quero acompanhar mais, né? Ser mais participativo, mas parabéns e vamos em frente. Então é isso, galera. A gente termina aqui mais um Vantagem Posicional e até a próxima. Grande abraço.